Olá, esse é o Hora da Saúde, o programa que é uma produção do Hospital de Amor que leva até a sua casa em todo o Brasil informação de qualidade sobre diversos temas sempre relacionados à saúde. Nós já falamos em algumas edições por aqui que uma alimentação saudável e a prática regular de exercícios físicos são as bases incontestáveis para uma vida saudável, além de fazerem parte da prevenção de diversas doenças, entre elas as que acometem o intestino. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma dessas doenças que é a diverticulite, que acomete milhares de pessoas todos os anos e que tem aumentado por conta do estilo de vida adquirido nas últimas décadas. Para me ajudar a falar mais sobre esse assunto, convido agora Marcelo Gobo Júnior, meu parceiro de programa. Olá, doutor Marcelo. Olá, Glaucia, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez. É sempre um prazer, Glaucia. Dr. Marcelo, caracterizada basicamente pela inflamação ou infecção em uma ou mais das pequenas bolsas no trato digestivo, chamadas divertículos, a diverticulite está associada principalmente a uma dieta pobre em fibras, além de fatores genéticos e a idade avançada. Exatamente isso, Glaucia. Esses são fatores de risco que a doença tem e que tem aumentado nos últimos anos em decorrência de algumas alterações do estilo de vida moderno que a gente tem. É bom a gente conversar bastante sobre isso, né? Vamos sentar para falar mais. Para a gente começar falando sobre a diverticulite, primeiro eu gostaria que você falasse um pouco mais para o pessoal que está em casa sobre qual a diferença entre diverticulose e diverticulite. A principal diferença é que uma é uma decorrência da outra. É mesmo? Sim, a diverticulite ela nasce da diverticulose quando ela tem uma inflamação numa bolsinha que forma dentro do intestino. A gente pode dizer que é o estágio menos avançado? Não um estágio menos avançado, são processos diferentes. Diverticulose é a formação dessa bolsa dentro do intestino. Então, o intestino ele é como um tubo e aí, por algum motivo, a parede desse tubo tem uma fraqueza em áreas onde os vasos passam. Nesse lugar, forma esse saquinho. E esse saquinho ele pode inflamar. Quando esse saquinho está inflamado, a gente tem uma diverticulite. Só o saquinho existindo ali é a doença diverticular dos cólons, diverticulose. É legal a gente entender isso, né? Já ajuda a esclarecer um pouco mais. Isso. O fator de risco para você ter uma diverticulite é você ter doença diverticular dos cólons, né? Certo. Por falar em fator de risco, a gente falou aqui no começo do programa sobre essa doença estar associada à idade. Também tem essa ligação. E é muito preocupante quando doenças associadas à idade são silenciosas. A diverticulite, a gente pode dizer que ela é uma doença silenciosa? Sim, porque você não vai tendo muitos sintomas ao longo do caminho, né? A fraqueza do cólon, ela não tem um sintoma. Você tem fatores de risco associados ao seu estilo de vida, que vão propiciar, se você tiver um divertículo ali, ele inflamar. Existe uma tendência familiar, mas o principal ponto está associado a uma lentificação do trânsito do trato gastrointestinal, que vai acontecer por uma dieta pobre em fibras ou falta de atividade física, uma redução da ingesta hídrica, né? Isso favorece a deposição de uma coisa que a gente chama de fecalitos, que são as fezes elas vão ficando endurecidas e elas podem cair ali. A mesma coisa que acontece num processo parecido com o apendicite, por exemplo. Para a gente prevenir, pode dizer que precisa basicamente de uma alimentação saudável ou não? Eu diria que a gente precisa ter um intestino que funcione bem. E aí, para a gente poder ter um intestino que funcione bem, a gente tem que ter alguma junção de fatores, né? A gente precisa de ingesta hídrica adequada, então beber água. Porque não adianta fibra sem água, vai piorar. Exatamente, eu preciso de ter fibras na minha dieta e eu preciso de fazer a coisa mais mágica de todas, que é caminhar. Caminhar? Exatamente, quando a gente anda, a gente faz com que o intestino funcione. Então, não adianta a gente querer que nosso pai, nossa mãe, nosso avô, nossa avó tenham um intestino que funcione regularmente se eu só investir em uma dessas coisas. Se eu só der água, não vai funcionar. Se eu só colocar fibra na dieta, não vai funcionar. Tem que ser o conjunto. E se eu não caminhar, não vai funcionar. E se eu só caminhar também, não adianta. E eu preciso de ter o material para que o meu intestino funcione, né? Mas esse hábito de caminhar, ele é muito importante para poder fazer com que o intestino funcione. E isso é um dos principais elementos protetores nesse caso, né? Porque apesar de ser comum isso, a gente ter o intestino lentificado ao longo da nossa vida
não é saudável, é comum muito por uma questão de hábito, né? Desde quando a gente é pequeno até quando a gente está na nossa velhice, o melhor jeito de você tratar essas complicações do trato gastrointestinal é com a adequação da dieta e dos hábitos de vida. A gente usar laxativo, inclusive, pode ser um fator de risco negativo, porque você acelera demais o trânsito e você enfraquece a parede, né? É fator de risco para outras doenças do trato gastrointestinal, o uso de laxativo. Marcelo, mas nesse caso não é nenhuma dieta muito complicada, é uma dieta até simples, né? E um hábito de vida também até praticamente simples. Esse simples, ele é relativo, né? Porque qual que é a quantidade ideal de fibras para a gente poder ter na nossa dieta, ou como que a gente sabe que o nosso intestino está funcionando bem, né? O principal marcador disso é esforço, mais do que qualquer outra coisa. Então, ir ao banheiro e ter esforço para evacuar é ruim, né? Ter fezes endurecidas também é ruim. Eu preciso... a gente brinca quando fala da criança de consistência de pasta de dente. Para o adulto vale mais ou menos a mesma coisa, né? Tem que ser firme, mas não pode ser endurecido, ressecado. Sim. E o meu esforço para evacuar. E esse esforço ele também é negativo para o adoecimento, né? Eu aumento muito a pressão intraabdominal. E aí, nesse caso, a gente quer justamente o contrário. Que as coisas aconteçam sem esforço. De forma suave. De forma suave. E aí, algumas dicas da dieta fazem toda a diferença, como a quantidade de gordura que a gente ingere e que pode facilitar, a quantidade de fibra, e aí de onde vem essa fibra, né? Folhas verdes, por exemplo, quando a gente vai utilizar ameixa ou algumas outras... Porque aí você vai balanceando aquilo, né? Precisa mais disso, mais daquilo. Sim. A gente tem que chegar num equilíbrio ótimo, e esse equilíbrio ele é individual. A gente tem uma quantidade mínima que é padronizada, mas esse equilíbrio ele é individual. E sempre colocar a caminhada. Isso daí é o que faz toda a diferença. Né? Esse tripé. Tripé. Eu preciso ficar atento quando as coisas vão mudando. Grandes períodos sem evacuação, eles são perigosos. Não preciso ir ao banheiro todos os dias. Não precisa ser aquele reloginho, mas tem que funcionar direitinho. Sem esforço, esse é o principal marcador. Né? O ideal do hábito intestinal é isso. Se eu passo muitos dias sem evacuar, eu vou ter impacto, né? Porque começa a ficar ressecado, vai formando lá no final do trato gastrointestinal, na ampola retal, uma espécie de pedra mesmo. Né? As fezes vão ficando muito endurecidas e isso é muito ruim. É um fator de risco para o adoecimento. Marcelo, a gente também falou sobre o acometimento dos idosos, né? Essa doença. E aí a gente até falou agora, né? Se o seu pai não caminha, não bebe água, se o seu avô tal, mas só acomete idosos a diverticulite? Não, isso você pode ter pessoas mais jovens que também podem ter, mas é mais comum na faixa etária mais velha. Tá, mas não chega a ser raro o acometimento de jovens e crianças. Você tem tipos diferentes de divertículo, né? Tem algumas alterações. O divertículo ele é essa formação desse saco no intestino. Alguns são de formação congênita, por exemplo. Alguns vão ter uma tendência genética. E isso é mais comum de forma idiopática no paciente mais idoso, né? Na pessoa mais idosa, por conta de uma alteração da parede. A gente vai tendo uma alteração de um tecido, que é o tecido conjuntivo, que dá sustentação para o nosso corpo. Em tudo. Para a pele, para os músculos e para o intestino não vai ser diferente, né? Mas não é a única causa e não é a única faixa etária que está acometida. Pessoas mais jovens podem ter isso, inclusive de modo congênito, né? Já nascer com isso. Certo. Marcelo, achei interessante a gente falar sobre isso, falar sobre a prevenção e em relação à alimentação. Eu queria que você falasse mais sobre por que uma dieta rica em fibras pode ser uma importante aliada. Justamente porque você não vai deixar o intestino lentificado. E aí não vai cair dentro desses saquinhos essas porções que a gente chama de fecalito, que vão poder inflamar e, quando inflamados, causam a diverticulite, né? E o principal problema de você ter essa porção inflamada é que ali dentro vão juntando bactérias que já moram ali no intestino. Isso vai causando uma inflamação e aí você vai ter um processo que é muito parecido com o da apendicite, né?
que vai tornando o intestino, a parede ali do abdômen inflamada, irritada, e isso causa desconforto. Eu, pelo menos, tenho ouvido falar muito mais sobre a diverticulite nos últimos anos. É impressão ou houve realmente um aumento de casos da doença nesses últimos anos no país? A gente tem que pensar nesse aumento de uma maneira relativa, né? Primeiro, que as pessoas vivem mais tempo, então isso é mais comum num paciente que é mais velho, então o número de casos aumenta. Vão aparecer mais. Não dá pra gente poder falar que o aumento da doença acontece se eu não penso que, na verdade, hoje eu diagnostico mais, porque mais pessoas chegam nessa faixa etária, né? E eu tenho fatores de risco mais comuns hoje do que um tempo atrás. E que fatores de risco são esses? Justamente essas questões do hábito de vida, né? Então a gente é uma população que cada vez se urbaniza mais e cada vez mais sedentária. Isso é totalmente diferente dos idosos de 30, 40 anos atrás, de uma origem rural, que não paravam, né? Que tinha uma vida mais ativa. Essa vida mais ativa favorece como um mecanismo protetor em relação à doença diverticular. Marcelo, e a diverticulite, ela é fator de risco para outras doenças? Ela gera complicações, né? A diverticulite é fator de risco para complicações que podem ser complicações clínicas ou cirúrgicas. E essas complicações, elas colocam a gente em risco, né? Então, se eu tenho uma complicação cirúrgica de diverticulite, eu vou ter um agravo importante ali, né? Então, é só a gente pensar no modelo parecido com o da apendicite. Se eu gero uma dessas inflamações nessas bolsinhas que formam ali, e eu preciso abordar cirurgicamente para isso, porque o meu intestino para de funcionar, começa a juntar bactérias ali, começa a doer a parte de fora do intestino, onde é a parede, né, que a gente chama de peritônio, ali eu tenho uma complicação importante, porque eu posso formar pequenas fissuras e aquilo faz com que a infecção que estava dentro daquela bolsinha caia dentro da parede. E isso é uma complicação grave, né? Que é uma coisa que chama peritonite. É uma coisa que a gente não quer que aconteça, né? Então, para não chegar aí, o melhor jeito é não deixar inflamar. Tá gostando de ouvir mais, de saber mais sobre a diverticulite? Daqui a pouquinho, no próximo bloco, a gente tem uma convidada muito especial. Doutora Marcelo, eu queria que você falasse mais sobre essa convidada. A gente vai receber aqui a doutora Juliana Ciolha, ela que é geriatra paliativista aqui do Hospital de Amor, da Unidade de Cuidados Paliativos, que vai poder conversar um pouquinho mais com a gente sobre a diverticulite. E ela vai poder esclarecer também as dúvidas dos telespectadores no terceiro bloco. Com certeza. Então você continue com a gente, daqui a pouquinho a gente continua, o doutor Marcelo continua com a gente e a gente recebe a doutora Juliana Ciolha para falar mais sobre a diverticulite. A gente já volta.